Para alcançar os nossos objetivos, muitas vezes estamos dispostos a arriscar, ousar e até mesmo a nos expor. Entretanto, há uma bússola moral que impede que esse risco seja maior a ponto de afetar a nossa ética pessoal. Mas e se essa bússola for jogada para trás? O que pode acontecer? Como dizia o pensador alemão Johann Goethe, perigoso é aquele que não tem nada a perder. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca e é um grande prazer trazer mais uma crítica literária para vocês, dessa vez com o livro O Beijo da Morte, do Ira Levin. Para quem não sabe, o Ira Levin é o escritor do livro O Bebê de Rosemary, então ele já se tornou um grande sucesso nos cinemas e o livro é um sucesso também em vendagem. E esse livro do Ira Levin, O Beijo da Morte, conta uma história bem interessante, mas antes de falar da história, eu vou falar um pouco para vocês da capa e do quanto isso pode afetar a compra de um livro. Essa capa é da Editora Abril, do selo Grandes Sucessos, e ela mostra 3 mulheres desenhadas com roupas de época, que eu imagino que seja dos anos 60, dos anos 70, e ela é uma roupa bem da aristocracia, é uma roupa que mostra que há 3 personagens com uma classe alta. E quando eu olhei essa capa da primeira vez, eu só dei uma segunda chance para esse livro, primeiro por ser do Ira Levin e segundo por eu ter visto algumas avaliações positivas no Scoop, e essas avaliações diziam que não era um romance e não era nada nessa pegada da capa. Eu vi 2 outras capas desse mesmo livro, do Beijo da Morte, e elas também não fazem jus à história. Então sempre há um ar mais próximo ao romantismo, sendo que esse livro ele é um suspense mais puxado para o lado do thriller, e ele é bem diferente do que se imagina por essa capa. E nessa história a gente vai conhecer as 3 irmãs, a Dorothy, a Ellen e a Marion. E essas irmãs, elas vêm de uma linhagem de uma família muito rica que tem empresas na área de fundição. E elas têm suas próprias vidas diferenciadas, uma foi para a universidade de um lado, outra foi para a universidade do outro, e a outra é extremamente estudiosa, mas é mais jovem, e a gente vai acompanhar essas 3 irmãs nas narrativas a partir do ponto de vista delas. E elas têm algo em comum, e esse algo em comum é muito incômodo. A gente vai conhecer o 4º personagem dessa história, que eu diria que é o personagem principal, que é um homem que faz de tudo para conseguir dinheiro e sucesso, e ele vê nessas irmãs a chance de sua ascensão social. Então ele vai de irmã a irmã tentando conquistar um casamento, tentando conquistar um dote. E isso poderia ser até um romance um pouco mais clássico, com essa narrativa um pouco mais puxada para o passado, porém a gente está falando do Ira Levin, então claramente ele vai construir um suspense. Uma dessas irmãs, ela vai se suicidar, digamos assim, logo nas primeiras páginas, e a gente vai entender que esse cara, ele tem capacidade de fazer muito mais do que a gente imaginava. Então ele não é apenas um caça-dotes. Ele também é um cara extremamente obcecado pelo dinheiro e também extremamente psicopata. Eu, como leitor, nunca sabia até que ponto ele era capaz. E vendo a narrativa das 3 irmãs, a primeira irmã, ela tem toda uma alusão romântica com esse rapaz, então ela imagina que ele é o príncipe encantado, o homem da vida dela, e ela está disposta a tudo, até largar o dinheiro para trás para viver esse romance. E já a segunda irmã, ela é muito mais pé no chão, então ela é mais investigativa, ela está pronta mesmo para botar esse cara contra a parede para saber se ele fez algo contra a irmã dela. E a terceira irmã, ela tem toda uma camada mais fechada, mas quando ela se abre, ela se apaixona, e infelizmente ela se apaixona pela pessoa errada. E esse personagem masculino, no primeiro capítulo, que é a visão de uma das irmãs, a gente vai conhecer ele a partir da ótica da irmã e também pela ótica dele mesmo, mas por pensamentos. Então ele, em nenhum momento ele vai se dar nome. Já no segundo capítulo, que é para outra irmã a visão, a gente também não vai saber quem é ele, só no finalzinho. E essa criação de saber quem é esse personagem e do que ele é capaz é que deixa esse livro tão legal e tão interessante. Como eu falei, ele pode ser considerado um livro thriller e ele seria muito bem vendido como um suspense novo que a gente lê lá na Intrínseca, na Soma de Letras, pelo modo como ele é escrito e pela narrativa super ágil que ele tem. E esse livro foi escrito em 1953, e isso deixa toda essa narrativa muito mais interessante, porque se você for ver,
Hoje, essa mesma história já foi contada de diferentes formas, mas o Ira Levin trouxe uma história que é precursora para o ano em que ele está escrevendo. Então mostra que esse escritor realmente é um escritor muito bom. Eu vou falar para vocês que quando eu cheguei no final, já tinha passado a surpresa da identidade desse cara, então grande parte do livro tinha perdido a sua pegada, e nas últimas páginas ele meio que desacelerou, ele meio que mostrou mais do que ele deveria, e eu achei que acabou sendo um problema para a obra. Mas logo no finalzinho, o modo como a história se fecha e o modo como os personagens se encaminham é um final interessantíssimo e acabou retomando todo aquele gosto que eu tinha tido logo no início da leitura. Esse livro aqui não tem nenhuma resenha que eu encontrei no YouTube e ele tem pouquíssimas resenhas lá no Scoob também. Você encontra essa obra aqui do Grandes Sucessos em um sebo por um preço de R$3 a R$4 e até mesmo no Mercado Livre ou na Estante Virtual por preços bem baratos. Então dê uma chance para esse livro, para fazer um resgate mesmo do terror, esse terror dos anos 50, que é um terror bem diferente, um terror com um pouco mais de romance, e vale a pena ser lido. Muitas vezes a gente paga de R$30 a R$40 em alguns livros novos, e eles não têm tanto chamativo, eles não têm tanto enredo, tanta história, e essa história aqui é de um mestre da literatura, que é o Ira Levin, como eu falei, o criador do Bebê de Rosemary, então vale a pena você dar essa chance, e a minha nota de 1 a 10 é 9 para esse livro, extremamente legal. Eu só não dou um 10 mesmo pelas últimas páginas, mas de resto ele tá super incrível e o final não é ruim não, o final é bom. Só essa perca de velocidade que antecede as últimas páginas é que tirou um ponto pra mim, pelo menos. Lembrando que a gente continua no mês do Halloween, então vai ter filme, vai ter série indicada aqui, tudo com a nota do IMDb, e vai ter livro também, uma hora ou outra eu vou trazer uns livros legais pra vocês. Então curtam, comentem e compartilhem, principalmente para dar vida e para dar voz a esses livros antigos aqui que estão super esquecidos nas nossas bibliotecas e nos nossos sebos.